Todos acharam? Vamos ler? Efésios 4, de 17 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, e obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregando à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua casa, pela bênção de adorarmos o teu nome, porque é para isso que existimos, para a adoração, para a glória do Senhor. E nesta hora, Deus, pedimos a instrução do teu Espírito, a iluminação, para que entendamos as tuas verdades e possamos colocá-la em prática. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor também nos dê força e sabedoria para entender essa palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, durante a semana, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para falar ao nosso coração por meio das Escrituras. Rogamos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Banho é algo que todos nós gostamos, não é verdade? Como o banho é bom, relaxa. Uma das coisas mais preciosas que temos, né? Poder chegar em casa depois de um dia árduo de trabalho e relaxar no chuveiro, descansar um pouquinho. Além, é claro, da questão da higiene, né? Que é muito importante. Eu não sei se eu já falei para os irmãos, eu creio até que sim, mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles levaram um tremendo susto e inventaram várias teorias, mas as teorias não colavam. Houve até um homem chamado Duque da Costa que inventou várias teorias para definir como é que as pessoas chegaram aqui na América. E a teoria que mais pegou foi a teoria dos mongóis. Naquele tempo era um povo mais fraco da época, eles vieram, segundo eles, né, pelo Estreito de Bering, mas a gente sabe que não é nada disso, não tem base alguma para defender isso historicamente. O que se sabe é que eles levaram um tremendo susto, porque ao se dar conta dos índios brasileiros, eles perceberam que eles eram parecidíssimos demais com um povo muito antigo, os judeus. Por várias razões. Uma delas, a língua tupi-guarani do nosso índio brasileiro é semelhante ao hebraico. A fala é muito parecida. Aliás, o hebraico é uma língua muito fácil, é uma língua tribal. É fácil até de aprender. Com a gramática você aprende até sozinho. O grego é complicado, o hebraico é bem mais fácil. Então, eles já levaram um susto com a pronúncia das palavras em tupi-guarani, lembrando rapidamente dos judeus. Também eles levaram um susto porque naquele tempo, o único povo que tomava banho todo dia
era o judeu e o índio brasileiro. Então haviam várias semelhanças entre o nosso índio e os judeus. É curioso isso, né? Por quê? Porque a gente sabe que o judeu tinha lá os seus rituais de banho. A ideia de batismo não vai nascer com João Batista, já nasce na lei. Há várias cerimônias ou cerimoniais de batismo, de purificação. O que João Batista, na verdade, vai fazer é pegar aquela ideia daquelas cerimônias de batismo, de purificação, nos vários tanques em Jerusalém, e vai aplicar, mostrando a questão do arrependimento, da preparação para a vinda do Messias. Mas, na verdade, o texto não vai falar sobre batismo, o texto vai falar aqui um pouco sobre a ideia de banho, de roupas novas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo, quando escreve essa carta, nós estamos estudando essa carta já há algumas semanas. Ele escreve essa carta preso, a igreja abatida pela prisão de Paulo, e ele vai demonstrar, aliás, ele gasta 3 capítulos para falar da magnífica obra de salvação, desde a escolha de Deus da eternidade, da predestinação, o Pai escolhendo um povo, o Filho redimindo esse povo, salvando o povo na cruz, e o Espírito aplicando essa redenção, essa salvação. Então Paulo vai demonstrar isso por 3 capítulos. Ao entrar no capítulo 4, ele vai trazer essa doutrina prática para nós. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Olhar para trás e ver que Deus nos escolheu, que Cristo nos salvou e que o Espírito Santo, enquanto estávamos mortos, nos regenerou para uma nova vida, implica em uma vida diferente, em um andar digno, um caminhar digno na presença de Deus e na presença das pessoas. Aliás, foi aquilo que falamos na semana passada, andar digno da nossa vocação, do nosso chamado. Somos chamados para ser um povo salvo, diferente, um povo chamado de povo de Deus. E aí nós vimos na semana passada que nós devemos andar de maneira em unidade, com todo o equilíbrio, não é? Andar digno de maneira una, como igreja, em unidade. Falamos da espiritualidade, da intimidade com Deus e falamos também da maturidade. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Esse é o alvo e é por isso que Deus derrama dons na igreja, para que a gente possa ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Depois de ter dito isso, agora Paulo entra aqui no verso 17 dizendo: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Ou seja, nós precisamos andar de maneira digna. E aí ele vai falar que a nossa vida precisa ser diferente dos outros povos. E eu queria que você parasse um pouco para avaliar a sua vida nas diversas áreas. Pensa um pouquinho nos seus relacionamentos, pensa na sua casa, pensa assim quando você está diante dos incrédulos, quando você sai com eles, os mais jovens, né? Que é quem tem mais contato com os incrédulos, quer no trabalho, ou na faculdade, ou na escola. Será que a gente está fazendo ou vivendo da mesma maneira que os incrédulos? Ou nós vivemos de modo digno do Evangelho, digno daquilo que alcançou o nosso coração? Essa é a proposta de Paulo, falar hoje sobre uma nova vida em Cristo. E aí o texto diz isso muito claro: nós não podemos andar de qualquer jeito, ou como andam os gentios, como andam aqueles que não conhecem a Deus. Ele diz assim: na vaidade dos seus próprios pensamentos. O pensamento do gentio é um pensamento vão, não tem valor algum. O planejamento de vida dele não vale nada. Paulo está dizendo que o plano de Deus para nós é o que vale. O desejo de Deus produzir em nós essa graça, essa salvação em Cristo, isso sim é valioso. Então nós não mais podemos andar como andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos. E aí ele fala no verso 18, obscurecidos de entendimento, o entendimento cheio de trevas. E basta nós olharmos para a nossa geração, para a nossa sociedade, e nós vemos isso, é treva o tempo todo. É engano, é pecado, é corrupção, é violência, são tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. E Deus deixou a igreja nesse mundo tão sujo, tão cheio de trevas, para ser o quê? Sal e luz. Lembram da oração de Jesus, a oração sacerdotal? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aí o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte diz isso: nós não podemos esconder a nossa luz.
Nós estamos inseridos numa sociedade em trevas, com as pessoas nos seus pensamentos, o seu modo de encarar a vida, cheio de trevas, obscurecidos de entendimento, diz o texto lá no verso 18. Aí ele diz assim: alheios à vida de Deus, alienados, sem nenhum relacionamento com Deus. As pessoas, a sociedade como um todo, está afastada de Deus, assim como nós estávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo diz no capítulo 2. Quando nós olhamos para Romanos, Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, completamente longe de Deus, separados, afastados dessa glória divina. Assim nós éramos. Mas agora não podemos mais viver desse jeito, alienados de Deus, afastados de Deus. Por causa do quê? Da ignorância em que vivem. Porque agora Deus abriu os nossos olhos. Nós não somos mais ignorantes. Aliás, eu falava aqui nas quintas-feiras sobre a depravação total da humanidade, e a depravação total não é para o crente, é para o incrédulo. Um dia nós estávamos totalmente depravados. O dia que Jesus entrou na nossa vida, essa depravação não é mais total, ela é parcial. Por quê? A ideia de depravação total é que você não faz o bem, não deseja o bem e não entende o bem. São 3 aspectos. Você não faz, não deseja e não entende. Quando você tem Jesus, você entende o bem, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Você tem consciência, não que o ser humano incrédulo não tenha. Ele tem consciência de muita coisa correta. Deus pôs no coração de cada ser humano a eternidade. Mas o crente tem uma revelação especial. Nós sabemos o que agrada a Deus, nós sabemos o que é bom para nós e para as pessoas. E aquilo que glorifica o nome do Senhor. O problema é que nem sempre nós vamos conseguir fazer. Aliás, nós sabemos e desejamos fazer o bem, mas nem sempre conseguimos. É a luta de Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo, eu não posso, mas o mal que eu não quero eu faço, e assim por diante. Mas não há uma depravação total como dos gentios. Os gentios estão na ignorância do seu pensamento, eles não têm a revelação divina, eles estão na dureza do seu coração. Não é assim? A gente olha para as pessoas ao redor que não querem saber de Jesus e aquele coração endurecido. Nada que Deus não possa quebrantar ou quebrar. Aliás, ele faz isso usando a palavra. Jeremias capítulo 23 diz isso. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Nós precisamos viver e pregar o evangelho, porque é essa palavra que vai quebrantar, vai quebrar os corações mais endurecidos. Paulo vai dizer então que nós temos que ter uma vida diferente. Verso 19. Os quais, ainda falando dos gentios, não podemos ser como eles, os quais, tendo se tornado insensíveis, olha só, insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Algumas expressões muito fortes Paulo usa aqui. Insensível, não sentir dor nem tristeza, coração completamente alienado de sentimentos. É aquilo que acontece com o ser humano quando ele brinca com o pecado. Quando ele flerta com o pecado, achando que o pecado é simplesmente um pecado. Ele comete hoje, e amanhã comete de novo, e de novo. E quando vai ver, ele está, como diz a Bíblia, um abismo chamando outro abismo. Ele caiu num profundo abismo, num lamaçal, num lodo terrível e muito difícil de sair. Isso acontece com todos nós quando nós andamos de acordo com os gentios e não andamos de acordo com a palavra, com a obra da graça de Deus, a magnífica obra da salvação que Deus operou em nossa vida. Então nós não podemos ser insensíveis como eles, que não estão nem aí para o pecado. O pecado tem que trazer tristeza para o nosso coração. Paulo escreve na sua segunda carta, capítulo 7, dizendo que quando pecamos, Deus dá ao crente uma tristeza segundo Deus, para arrependimento. Para você se sentir mal com o seu pecado, para você chegar diante de Deus e fazer o que 1 João diz, confessar a Deus o seu pecado e saber que Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar o seu pecado. O texto então vai falar para a gente que nós não podemos ser insensíveis como eles são, aqueles incrédulos. Nós não podemos nos entregar à dissolução, viver a vida dissolutamente, aquilo que o filho pródigo fez, não é isso? Ele viveu de forma dissoluta, ele gastou toda a sua vida, sua energia, seu tempo, sua saúde, seu dinheiro para curtir a vida. Aliás, esse é o lema dessa geração atual. O hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, faz com que as pessoas queiram viver a vida de uma vez só.
Não é isso? E entram nas loucuras dessa vida. Você pega alguém, por exemplo, que vai numa festa rave, um jovem que vai numa festa rave, e ele quer curtir tudo naquele final de semana. E ele vai entrar, com toda a probabilidade, ele vai entrar numa tremenda de uma overdose, e provavelmente vai sair ou no hospital, ou vai direto para o cemitério. Porque ele quer viver intensamente a sua vida de uma vez só. No tempo dele, não no tempo de Deus. Tentando buscar os prazeres desenfreados. Nós não podemos agir assim, é o que Paulo está criticando. Nós não podemos ser dissolutos. Não podemos gastar toda a nossa vida, a nossa energia de uma só vez. E aí o texto diz, para com avidez, a ideia de insatisfação. E você buscar cada vez mais ter sede, com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por que as pessoas estão desesperadas e cometendo todo tipo de coisa errada, de pecado? Porque elas estão com o coração sedento. E esse coração sedento só pode ser preenchido com Deus, com a graça de Deus, com essa obra magnífica que Paulo já havia falado no 1º, 2º e 3º capítulo. A pergunta que eu quero te fazer então é, como está a sua vida? Como você tem encarado e reagido na sua vida? Você está levando a vida de maneira dissoluta? Insensível para com as coisas de Deus, bebendo e usufruindo dos prazeres dessa vida, achando que amanhã não tem mais nada, conforme muitos da filosofia grega e romana pensavam, vamos curtir agora porque depois tudo se acaba, não é? Tem religiões que pensam assim, não pensam que há uma eternidade que mais importa, porque a nossa vida pode durar 70, 80, 90 anos, mas nós continuamos depois, ou na vida eterna ou na morte eterna. Se não temos Cristo, se não temos esse plano da salvação em nós teremos a condenação eterna. Paulo está dizendo, nós como igreja não podemos viver como gentios. Então analise a sua vida. Quando você se volta com seus amigos, e naquela roda de amigos eles costumam encher a cara. Qual é o papel do crente? Encher a cara com os amigos? Ou ser diferente? Aliás, eu achei interessante uma vez, eu era jovem, nem da igreja eu era. Saí do Senai, fazia um curso de Senai, depois do colegial, eu tinha feito um curso do Senai. E ao sair com os amigos, era aquela pressão, você tem que fumar, você tem que beber, você tem que isso, tem que aquilo. E graças a Deus a nossa educação foi mais rígida, e eu nem fumava e nem bebia. Aliás, tinha exemplo em casa de que o fumo e a bebida era péssimo. Era diabólico, era terrível, e eu não queria isso para a minha vida. Mas aqueles amigos ficam pressionando a gente, não é? Amigos entre aspas. Se você não beber, você não é homem. Se você não beber, você não faz parte do grupo. Mas eu sempre tinha certeza de que eu não podia fazer aquilo. E eu dizia, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, eu não vou beber, não vou fumar. Aí, muitas vezes, nós crentes, nos moldamos a esse mundo para agradar o grupo, para ser aceito no grupo, para fazer as mesmas coisas que o grupo faz. E Paulo está dizendo, isso é inadmissível, o crente tem que viver de maneira diferente. É a obra da graça de Deus que produz em nós uma vida em busca de ser igual a Jesus. Jesus andou com pecadores, Jesus se assentou à mesa com eles, mas para impactar o coração deles e nunca fazer o que eles faziam. E é o que nós precisamos fazer aprendendo com o Senhor Jesus. O verso 20 agora vai falar como então deve ser a nossa vida. Paulo vai dar mais detalhes, dizendo assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, Cristo é o nosso modelo. Lembram o que ele falou? Nós temos que ser igual a Jesus, ele falou isso um pouco antes. Agora, não foi assim, não foi isso que a gente aprendeu de Cristo. Se é, e aí vem algo para você analisar a sua vida, se é que de fato tendes ouvido. Você tem ouvido a Jesus ou tem ouvido os seus amigos? Tem ouvido a sua carne, a sua natureza pecaminosa? Mas se você está ouvindo a Cristo, ouvindo no sentido de obedecer, de beber dos seus ensinamentos, de tomar posse dos seus ensinos, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. E aí ele vai falar assim no verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto à sua vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha só o que Paulo está dizendo, e aqui eu vou fazer o link com a minha introdução sobre o banho. Olha o que ele está dizendo, a palavra que ele usa aqui, o verbo usado
por Paulo, vos despojeis, é o mesmo verbo de tirar a roupa suja. A ideia de Paulo é, quando nós recebemos Cristo, nós temos que tirar aquela roupa suja que nós vivíamos. Devemos tirar o pecado da nossa vida. Aliás, Ele tira. É Ele que faz a obra. E agora a nossa tarefa é buscar essa purificação de Deus. O verbo usado por Ele é despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, do coração enganoso e desesperadamente corrupto, conforme diz Jeremias. Aí o texto diz, o verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só, vejam que Paulo não está falando só para você abandonar aquilo que está errado. Não adiantaria nada você abandonar o que está errado. Lembram do que Jesus diz sobre o endemoniado? O endemoniado, se ele limpar a casa e deixar a casa vazia, o que Jesus fala? Vai ser pior, porque voltarão muitos outros demônios e a casa vai ser preenchida com mais. Paulo vai falar a mesma coisa lá no capítulo 5, mas a gente chega lá mais para frente. Aqui ele está usando o mesmo argumento. Não adianta você abandonar as coisas erradas se você não preencher sua vida com as coisas boas de Deus. Então você tira a roupa errada, a roupa velha, a roupa suja, tira o pecado da sua vida, mas revista-se no espírito do vosso entendimento. E olha só o que ele diz. E vos revistais, ou renove-se, né? E agora o verso 24. E vos revistais no novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele está dizendo, ó, vista uma nova roupa. Não ande sujo, sem banho. A ideia é, tire a roupa suja, tome um banho em Cristo, purifique-se nele e vista uma nova roupa, revista-se do novo homem criado, aliás, criado segundo Deus. Não é você quem cria, é Deus quem faz. E lembram, e nós falávamos lá quando estudávamos o primeiro capítulo, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu filho, é o mesmo poder que ele fez para converter o nosso coração. É o mesmo nível de poder. O maior milagre já aconteceu no dia em que você se converteu a Jesus. Então nós não precisamos de mais nenhum outro milagre. Esse milagre já aconteceu. O que eu preciso agora é me revestir desse novo homem que foi criado por Deus, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade de Deus, da palavra de Deus. Eu faço um parênteses aqui antes de seguir para os outros versos. Na verdade, os outros versos é só para fortalecer os argumentos de Paulo. Então eu vou citar rapidamente cada um desses versos. Mas eu me lembro de um avivamento que aconteceu na África do Sul, entre a tribo dos Zulus, em Quacisabanto. Aconteceu um tremendo de um reavivamento. Aliás, da história da igreja, é o último que nós temos notícia. E eu acho que eu já contei essa história para a igreja. Uma das senhoras convertidas nesse avivamento, ela começou a frequentar a igreja. Só que ela tinha o costume de não tomar banho. Não gostava de tomar banho. Passava dias e dias sem banho. Imagine essa senhora chegando na igreja todo domingo. Ninguém queria sentar do lado dela, né? O cheiro era desagradável, cumprimentá-la era complicada. E as mulheres da igreja pensando, como é que a gente vai falar com essa senhora? Como é que a gente vai ajudar ela e mostrar para ela que é importante ela tomar banho? Então a SAF lá da tribo dos Zulus tiveram uma brilhante ideia. Nós vamos fazer aqui uma arrecadação e vamos comprar roupas novas para ela. Vamos presenteá-la com novas roupas. E fizeram isso. E deram aquelas roupas bonitas para aquela senhora. No domingo seguinte a senhora correspondeu. Ela colocou aquelas roupas tão bonitas, ficou tão agradecida e apareceu na igreja com roupas novas, mas sem banho tomado. Às vezes a gente quer fazer isso também. De nada adianta a gente ser apenas moralista. A gente apenas tentar enganar a nós mesmos, porque a Deus a gente não engana. Da gente tentar, né, com o nosso jeitinho, aparecer para as pessoas de que estamos bem vestidos. Porque o único que pode cobrir a nossa nudez é Deus. Essa mensagem está desde Gênesis em toda a Bíblia. Deus foi quem cobriu a nudez de Adão e Eva. A roupa que eles fizeram, Deus jogou no lixo. Não presta para nada. É Deus quem cobre a nossa nudez. É Deus quem dá um banho de purificação na nossa vida em Cristo. Essa obra magnífica da graça de Deus. Então nós precisamos
tirar a roupa suja, tomar um banho em Cristo e revestir de novo uma nova roupa, agora firmado na justiça e na verdade de Deus. E aí Paulo vai dar detalhes para a vida prática nos versos seguintes. Olha só o que ele diz, ele vai dando exemplo. Lembra que eu falei que ele não está preocupado só com o lado negativo? Isso seria a moralidade. Ele não está preocupado com ser moralista. Ele está dizendo, você abandona o que está errado e preenche sua vida com coisa boa. O que ele vai falar agora é demonstrar isso, no verso 25, por exemplo. Por isso, deixando a mentira. Olha a ordem dele, deixe a mentira. É só isso que ele diz? Não. Deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não é só para deixar a mentira, é para você falar e viver a verdade. Porque nós somos membros uns dos outros, somos igreja. Olha só o que ele diz, irai-vos e não pequeis. Nós podemos e às vezes ficamos irados, sim, mas na maioria das vezes nós pecamos. Porque a nossa ira nem sempre é justa. Mas Paulo continua dizendo assim, olha, se você ficar irado com alguma coisa, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva o mais rápido possível. Peça perdão o máximo ou o mais rápido que você puder. No caso dos casais, a ideia aqui é bem interessante. Se você brigou com a sua esposa, seu cônjuge, tente resolver antes de dormir, antes do sol se pôr. Antes de acordar, estejam em paz um com o outro. Demonstre amor e carinho um pelo outro, compreensão e coisas assim. Não deixe a ira ser mais forte na sua vida. Olha só o que ele diz agora no verso 27. Aí ele vai ser taxativo e com poucas palavras. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Aí o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Mas olha só, Paulo não está dizendo somente não furte mais, ele continua dizendo, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se antes você era ganancioso e estava roubando, agora você vai trabalhar para acudir o necessitado. Olha que diferença radical. Aquilo que aconteceu no coração de Zaqueu, lembram disso, da história? Ele não só se converte e pede perdão a Deus, mas ele falou que se por acaso eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não precisava restituir tanto assim. Mas ele vai restituir muito mais por gratidão, por obediência e para agradar ou acudir o necessitado, que muitas vezes ele próprio deva ter roubado. Agora o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou podre. É essa a ideia, a expressão aqui é essa mesmo. Não saia da sua boca palavras podres, palavras que tragam morte. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A sua palavra tem agraciado a vida das pessoas? É cheia de vida? Porque não tem coisa pior do que uma palavra maldita, dita na hora errada e do jeito errado. É aquela ideia de você já estar passando por uma tribulação tremenda e uma palavra errada vem e joga aquela pá, para te derrubar e te enterrar de uma vez. Lembram dos conselhos da esposa de Jó? Naqueles tremendos sofrimentos, os amigos dele acusando de tudo quanto é coisa, e aí a mulher dele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha que palavra maldita, péssima. Era hora dela falar com ele, olha, tenha paciência, confie em Deus, Deus vai resolver o nosso problema. Mas nem da sua própria esposa ele teve o apoio que ele tanto carecia. As palavras ferem muito mais do que as próprias armas. João Calvino já dizia isso. Aliás, quando você pega os 10 mandamentos, o mandamento do não matar, não é só matar tirando a vida. Você mata relacionamentos, ferindo pessoas com palavras. Nós temos que tomar muito cuidado como nós tratamos o nosso cônjuge, o nosso filho, os nossos pais, as pessoas ao redor, os irmãos em Cristo. Paulo está dizendo, não tenha palavra podre, mas uma palavra edificante, uma palavra cheia de graça. Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, vocês foram selados por esse Espírito para o dia da redenção. Lembrem da obra, que ele acabou de falar, capítulos 1, 2 e 3. Verso 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Cólera aqui é cheio de veneno.
Não seja assim, cheio de veneno, né? Não seja colérico nesse ponto, não seja amargurado, não seja azedo, não viva em ira, em gritaria, em reclamações. A ideia de gritar aqui, o verbo tem a ver com reclamação. Não fale blasfêmia, fale mal das pessoas e não seja malicioso, não busque a maldade do seu coração. E aí a parte positiva, 31 é o negativo, o positivo. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Às vezes as pessoas nos chateiam, falam coisas que nós não gostamos. Às vezes as pessoas são injustas conosco, até mesmo dentro de casa. Mas o que Paulo está dizendo, olha, perdoe, porque Deus te perdoou. Aprenda a perdoar, aprenda a ser longânimo, paciente, passivo e a seguir aquilo que agrada ao Senhor. O texto é muito prático, o texto tem muitos detalhes e o texto é um desafio para todos nós. Para não vivermos a vida antiga, a vida passada como o mundo vive, mas para que vivamos do jeito certo, nos afastando das coisas erradas e preenchendo a nossa vida com aquilo que agrada a Deus. Deus assim nos ajude, nos abençoe e que a ação do Espírito de Deus por meio das Escrituras possa fazer diferença na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Deus nos abençoe.